Sem dúvidas, o cinema de terror não seria o que é hoje se não fosse essa fantástica produtora que mudou os rumos do cinema de horror para sempre. Mas afinal, que raio de produtora é essa? E é essa a resposta que nós traremos no programa de hoje. Então vem com a gente e se prepara, porque começa agora mais um Decifrando o Terror. Salve, salve galera! Antes da gente iniciar a discussão de hoje, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações, porque você não vai querer perder o melhor do cinema de terror. A Hammer Productions Limitada foi fundada em 1934 por William Himes, e na época, esse dono de joalheria também costumava se apresentar como comediante no Music Hall, sob o nome artístico de William Hammer. E lá ele formou a dupla Hammer and Smith. E o nome da dupla foi escolhido inclusive por causa da cidade natal deles, que é Hammersmith. E o nome da empresa veio assim, do nome artístico deles. A primeira produção relevante da Hammer só veio em 1955 com o filme Terror que Mata, dirigido por Val Guest. Não, e a partir daí, a produtora acabou chamando a atenção de grandes distribuidoras como a Columbia e a Universal, e também entrou em cena um dos maiores patrocinadores da Hammer, que é o Elliot Haim, que deu todo um gás para as obras. Especialmente pela produção de A Hammer ficou mais conhecida pela produção de filmes de terror entre o meados da década de 50 e início da década de 70, em especial pela produção de personagens clássicos da literatura, como Frankenstein, Drácula e a Múmia. Mas não se enganem, porque a Hammer também é conhecida pela produção de várias ficções científicas, thrillers, cinema noir e até mesmo comédias para televisão nos seus anos mais bem-sucedidos. Porém, no final da década de 60 e início da década de 70, a saturação dos concorrentes ou das outras produtoras de filmes de terror e o fim do financiamento americano, infelizmente macularam a fórmula tão bem sucedida da Hammer e levaram a produtora, em meados da década de 80, a finalizar suas produções. Não, e a Hammer ficou com as portas fechadas durante muito tempo, mas em 2007 ela foi vendida para um consórcio de empresas liderado pelo magnata da mídia holandês, o John de Mol. E sim, para quem reconheceu o nome, é o mesmo cara por trás do Big Brother, que depois de ter comprado a produtora, prometeu em rede pública gastar mais de 50 milhões em novas obras de filmes de terror. Os novos proprietários da Hammer também adquiriram seu catálogo extenso, com mais de 295 produções. Porém, infelizmente, não houve um investimento massivo que permitisse a continuação mais expressiva da Hammer. Mas independentemente dessa falta de investimento mais expressivo, a Hammer ainda veio produzindo nos últimos anos vários filmes relevantes, como Deixa Ela Entrar, de 2010, A Inquilina, Mulher de Preto e até mesmo aquele A Marca do Medo. Agora, além da gente destacar aqui a importância histórica da Hammer, a gente também precisa destacar a sua contribuição para o cinema de terror em específico. Porque se ela não é uma das maiores, ou talvez a maior produtora do cinema de terror, ela de fato contribuiu de forma essencial para que o terror seja o que ele é hoje. E a primeira contribuição que a gente precisa destacar aqui é o fato de, apesar da produtora utilizar figurinos refinados, uma narrativa que se transcorre em especial no século XIX, ela conseguiu dar alta voltagem para essa narrativa, utilizando em especial adrenalina, violência e sexo. E esses elementos propostos pela Hammer na época foram extremamente inovadores e mudaram completamente a forma de se produzir cinema de terror, com elementos que são usados até os dias atuais. E os diretores posteriores à Hammer, eles começaram a utilizar esses elementos, que até então eram desconhecidos do cinema em geral e em específico do cinema de terror, e isso com certeza permitiu que esses diretores explorassem novas nuances, novas camadas e dessem uma nova visão para o cinema de terror. Um outro ponto de destaque da Hammer é que ela conseguiu superar a falta de um orçamento significativo utilizando basicamente a criatividade.
porque como faltava recursos para a época, ela se apropriava, na verdade, muito mais da indução, de se apropriar de cantos escuros, apenas de sugestão para gerar um medo sem mostrar demais. E esses, digamos, artifícios criativos da produtora acabaram inspirando tantos outros grandes produtores e diretores, como o próprio John Carpenter, tão conhecido pelo Halloween, que também conseguiu superar o baixo orçamento com muita criatividade, o que fez com que outros tantos filmes se tornassem franquias de sucesso ao longo de décadas. Infelizmente, como a gente já disse aqui, a Hammer não conseguiu, depois da década de 70, repetir o sucesso, repetir a qualidade dos filmes, com as exceções dos filmes que a gente citou da década passada, mas sem dúvidas a sua contribuição é fundamental para que o cinema de terror seja o que ele é hoje. E você, já conhecia a Hammer Productions ou conheceu aqui por meio do canal? Então deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo de hoje para que a gente possa continuar essa discussão aqui nos comentários. E seja criativo como a Hammer e não precise de um alto orçamento para decorar o lema desse canal. Consuma cultura e viva o cinema! Porque terror também é arte. Até a próxima, galera!